Vamos falar agora de um embate de gigantes. Universal Music e TikTok. A Universal Music anunciou numa carta aberta, inclusive, tá? Bem escrita. E muito mal criada, que ela tá tirando as músicas do TikTok. Não vão ser só músicas da Universal, tá? Isso, pelo que eu li aqui, tem um efeito um pouco mais amplo que isso. Vai, inclusive, afetar músicas de outras gravadoras. Mas a Universal Music fez isso e publicou uma carta aberta. Tá aqui a carta aberta da Universal dizendo por que eles tiraram as músicas do TikTok. Eles levantam 3 coisas, basicamente. Eles falam coisa da plataforma não criar um ambiente seguro e coisa do tipo, mas dessa aqui que eles levantaram eu vou colocar as 2 que eu acho que são legítimas. Primeiro, TikTok não paga bem. E queria, aparentemente, negociar pra baixo ainda o pagamento. Mas eles não pagam bem mesmo, pra ninguém, né, gente? Paga mal pra caramba. A Universal falou que só 1% do revenue deles vem do TikTok. Sendo que provavelmente é uma das plataformas que mais toca música. Vamos colocar assim, boa parte do conteúdo do TikTok é baseado em músicas de gravadoras, né? Você pode usar as músicas nos seus vídeos no TikTok porque exatamente existe um acordo entre as gravadoras do TikTok. O TikTok tem que pagar pra isso. E não quer pagar mais. E eles também estão reclamando que não tem uma proteção viável, considerável, em relação ao uso de inteligência artificial para a geração de música na plataforma. O medo que a Universal tem, se eu entendi isso direito, também que outras gravadoras devem ter, é que a geração de música por inteligência artificial nessas plataformas, primeiro, pode violar o direito de propriedade intelectual deles, né, dos artistas deles, mas também gerar um ambiente que, eventualmente, as músicas dessas empresas vão ficar desnecessárias e elas passem a receber menos e menos. Se eu entendi direito, essas são as duas reivindicações principais, viáveis, vamos colocar assim, que não é coisa corporativa. Mas aí o TikTok colocou a resposta deles. A resposta do TikTok é ótima. É só isso daqui. Peraí. Universal é aquela... É aquele namorado ou namorada que escreve aquela carta dizendo... Depois você quer terminar com ele ou com ela, dizendo tudo que você fez de errado e coisa do tipo, 15 parágrafos. É a carta da Rachel pro Ross, basicamente. Aí, a carta do TikTok é do Ross pra Rachel. É triste... E desapontador. Que a Universal Music Group colocou a ganância deles acima do interesse de seus artistas e compositores. Não é a minha ganância, não, de pagar pouco, tá? É a ganância da Universal. Vai vir, continua. TikTok é fogo também, né? Apesar da falsa narrativa e retórica da Universal, não diz o que tem de falso. O fato é que eles decidiram ir embora walk away do poderoso apoio que uma plataforma com mais de 1 milhão de usuários serve, né, de promoção gratuita e veículo de descobrimento dos talentos da Universal. O TikTok tem sido artistas primeiros em acordos, né? Com todas as outras gravadoras e editoras. Claramente, as ações em benefício próprio da Universal não é do melhor interesse de seus artistas, compositores e fãs. Acabou, não tem mais nada. Se achar que tem alguma coisa embaixo, não tem nada. Acabou aí a argumentação. E pelo que eu li aqui também, um grande problema disso é porque isso vai ter um efeito em cascata. Por quê? Todas as músicas da Universal estão sendo mutadas. Se você fez um TikTok em qualquer momento do tempo com uma música de um artista da Universal, isso está sendo mutado. Só que tem um problema. O gerenciamento de direitos de música hoje em dia é extremamente complexo. Porque se você for ver uma música pop de topo de parada, você vai ver que ela tem créditos de compositores, né, para tipo assim 15 pessoas, né, 10 pessoas, de coisa do tipo. É um cara que fez um beat, uma pessoa ali que escreveu um pedaço da letra, o refrão veio dessa outra pessoa, enfim, um monte de gente leva crédito. Pelo que eu li, legalmente, se um desses artistas é assinado com a Universal, mesmo que essa música tenha sido lançada por outra gravadora, pode ser que essa música saia do ar também. Então a gente tem um efeito em cascata. Que atinge outros selos, outras músicas, outros artistas. Vai ficar um monte de coisa mutada na Universal. No TikTok. No TikTok, vai ficar um monte de coisa mutada no TikTok. E o TikTok é baseado em música. Vamos colocar, boa parte do conteúdo é música. É dancinha do TikTok. Então, mas tem até o estereótipo. Eu sei, tem o estereótipo, mas não significa que seja correspondente. E aí entra o meu pensamento. Se TikTok não ceder, pode-se abrir pra mudança do estereótipo. Porque assim, eu, por exemplo, eu não vejo mais dancinha no meu TikTok mesmo.
News. Não, é sério, depende muito do que você consome. E assim, mas é a muito plataforma tem uma intencionalidade de virar uma plataforma com valores mais reconhecidos e mais, não Mas só... não é Ela não só quer ser dancinha. reconhecido por só dancinha. Vamos Ela quer ser colocar. reconhecido por ser uma plataforma de canais educativos. Todos eles querem isso. Não, mas todo mundo usa. Tem esse negócio que a galera usa, tipo assim, Pra fazer os trends. 3 versos de uma música, É, sabe? sim. No começo do vídeo. Não vai poder mais. Mas isso aqui é uma relação bem complexa mesmo, entendeu? Porque é uma coisa da plataforma depender dos artistas e dos artistas dependerem da plataforma. Quantos cantores antigos que se tornaram conhecidos porque as músicas viralizaram no TikTok? Mas agora eu tenho que colocar uma vírgula nisso aí. Isso é um dos argumentos do TikTok, que é a descoberta. Por que o TikTok quer oferecer tão pouco por essas músicas? Porque ele sabe que é importante pros artistas Estarem na boca do povo. Exatamente. E para as gravadoras, né, terem esse veículo de viralização, de divulgação da música deles, para eles conseguirem dinheiro de outra forma. Só que tem um porém, todo mundo trata o TikTok como se não existisse mecanismo de descoberta antes do TikTok existir. Você pega uns artistas tipo Justin Bieber, foi YouTube. O YouTube que explodiu o cara. Billie Eilish. É, mesma coisa, né? Foi YouTube também. Foi. Não só isso. Você tem uns negócios tipo o Stranger Things, colocou de volta nas paradas Não, e o Metallica também, né? Metallica também. É, então assim, a galera trata o TikTok como se acabasse a descoberta de novos artistas e esse negócio de reviver sucessos passados, se você acabar com você tirar a música do TikTok, vai te catar, não. Óbvio que tem gente que foi descoberta pelo TikTok e se beneficiou disso, mas da mesma forma tem gente que foi descoberta de um zilhão de outras formas. Isso não acabou hoje no mundo, né? De artistas independentes surgirem do nada. Dá pra reconhecer o mérito do TikTok de fazer essa explosão em números e tudo mais, e até mudar a cultura da música, né? Porque tá tendo essa discussão na música, das pessoas mudarem o formato das letras, principalmente das músicas pop, pra elas fazerem sentido em 15 segundos e viralizarem, né? Tipo assim, o tempo médio, isso vai encurtando, porque à medida que a atenção das pessoas, tipo assim, tá, o TikTok permite mais, agora até 10 minutos, mas se a média da audiência é 12 segundos ou 10 segundos, as pessoas querem que sua mensagem faça sentido durante essa média de audiência. Então você vai ver músicas cada vez mais diretas, letras cada vez mais diretas. Curtas. Eu vi isso, o negócio de encurtamento da música. As músicas, a quantidade de músicas com menos de 2 minutos que existe hoje em dia. Eu já vi uma estatística desse tipo, assim, tipo, que é muito comum, porque o que vale da música agora é o refrão que entra no TikTok. E não só isso, tem um tempo certinho, e os produtores, quando vão trabalhar no álbum, já pensam, não, essa daqui é a música do TikTok. Isso, é tipo, a música tiktocável. A indústria pensa nisso. Que é diferente de, né? Muda a linguagem, muda a forma como o artista processa a criação e tudo mais. Agora, isso que é muito bonito na nossa geração, é que tudo é muito rápido e tudo muito instável. Então, assim, a galera tava levantando uma preocupação com relação a isso. Se de fato a Universo simplesmente muta, tipo assim, muda-se de novo a cultura, entendeu? Muda-se de novo. Mas vai vir um cabo de guerra. Eu acho que eventualmente a Universal vai ceder. Aí o problema é o longo prazo. Porque se você é um artista novo agora, quer assinar com a gravadora, tem essa daqui que não coloca música no TikTok, você perde essa avenida de divulgação. Pois é, e aí? Mas eu sei que o TikTok mudou a música mesmo. Eu lembro quando eu vi aquela música da Anitta, que ela lançou em inglês, The Boys Don't... Sabe que tem aquele tecladinho sintetizado? Qual delas? Assim, é uma que ela lançou em inglês, que tem um... Ah, tá, é a Boys Don't Cry. Exatamente, 2 minutos e 21 de música, e aquele refrão assim, foi feito para TikTok. E ela fala isso. Os artistas falam isso expressamente, ninguém esconde isso. Alguns escondem. Não tem como esconder, gente. Essa é a música pro TikTok. Tipo assim, essa música tem toda a cara. Quando eu ouvi a primeira vez, ela fez essa música pro TikTok. Eu acredito muito no aspecto cíclico da coisa, porque a gente vê ao longo da história, né? Tipo, você pega a história da arte, aí você tem o romantismo, aí depois você vem o neoclassicismo, né? É isso, eu tô falando bobagem, né? Mas tipo assim, é sempre uma escola e a próxima escola se opõe à anterior. Uma voltada para Deus, outra voltada para o homem. A próxima escola vai se opor à escola anterior. Eu acredito que nessa coisa das plataformas, meio que funcionaria assim também, entendeu? Esse modelo meio que se aplica. Por quê? Por exemplo, dentro do YouTube, falando do nosso ambiente, quando a gente começou, o que ia bem? Vídeos feitos artesanalmente, amadoramente. Teve essa fase.
Aí todo mundo começou a fazer isso, logo depois começou a ser projetado o estilo mais profissional. Aí chega um Casey Neistat, entendeu? Aí, tipo assim, aí o que vai viralizar? O vídeo bem editado, as edições, a música batendo, papapá. Aí o povo cansa desse modelo e o que volta? O amador de novo. Aí Volta uma Emma Chamberlain, né? Coisa tipo assim. E aí você vai ter nessa onda. Então eu acredito, por que isso não pode acontecer com conteúdo longo e conteúdo curto? Será que a gente vai realmente hackear o nosso cérebro para que a mudança do consumo do conteúdo seja definitivo? Na história da música tem isso também, você falou porque eu pensei, porque o que a gente chama de música clássica não é música clássica, tá, gente? Tem vários períodos, teve o clássico, você tem barroco, modernista, romântico, vai ter um monte. Só que tem um negócio disso. Eu não sou músico, tá, gente? Eu vou falar aqui en passant, porque obviamente eu não entendo tanto disso. Mas você tem um padrão que é um movimento simplifica, o outro complexifica. Um simplifica, o outro complexifica. Sim. Né? Por isso que, tipo assim, você teve a década de 70 de experimentalismo e coisas do tipo, mas aí, como resposta, você tem o movimento punk, né? Que é simplão. Mas logo depois do punk, você tem uns trecos tipo heavy metal, né? Que complexifica as coisas tal. Mas aí você chega na década de 90, você tem o grunge, que volta ao simplão de novo. Simplão que eu digo, né? Não é que a música... Eu não vou colocar assim, não, essas músicas são complexas, você não entende composição. Eu tô dizendo assim, são músicas mais diretas, que o cara não fica expondo um virtuosismo técnico tão grande, entendeu? Você tem essas coisas na música também, né? Então, pô, por que isso não pode acontecer com criação de conteúdo? Se você teve isso na arte, se você teve isso na música, se você tem, sabe, esses movimentos na humanidade o tempo todo. E a mesma coisa, assim, na história da humanidade. Uma hora a gente tá mais conservador, na outra hora a gente tá mais liberal, numa hora a gente tá mais conservador. Por que a gente não pode ter essa oscilação? Eu acredito que... Por isso que eu vou insistir no que eu quero fazer mesmo. Até eu virar hipster, entendeu? Até virar modinha de novo. Mas eu acho que a economia do TikTok vai ter que mudar. Primeiro, você tem agora o movimento de alguns legisladores para limitar a quantidade de horas que menores passam redes sociais. A Flórida estava com uma iniciativa dessa, só que os termos deles eram muito toscos. O governador acabou cancelando. E agora parece que ele vai propor outra coisa. Isso já está rolando na China, se não me engano. Vai ter uma ação de legisladores, porque isso é uma coisa que até, em certo sentido, direita e esquerda estão meio que concordando, para limitar o acesso de menores à rede social, por conta dos efeitos nocivos dela. E eu acho que se isso acontecer, e esse é um futuro legislativo que eu estou antecipando, o TikTok vai ter que mudar. Porque hoje em dia ele tem um apelo muito grande ainda para pessoas com menos de 18 anos. Se você começar a ter essas iniciativas de legislação, eu vou falar, eu pessoalmente apoio isso. Acho que redes sociais, principalmente para pessoas mais jovens, tem um efeito muito nocivo. E eu acho que deve ser limitado o uso que eles têm. Ah, não é pro pai e mãe limitar. Isso tem que ser, para mim, isso tem que ser tomado no nível de legislação mesmo, porque você não tem como obrigar. Pai e mãe é quase diante do que as plataformas fazem, diante do tanto que o negócio é sedutor, em termos de como o algoritmo funciona, como que o treco ativa dopamina no seu cérebro, isso é né? Muito sério. Ainda mais para criança que não tem capacidade de entender isso ainda, de limitar essas coisas, de né? se tá consciente sobre o processo que tá rolando com ela, né? Pai e mãe quase não tem controle sobre isso. Isso vai ter que ser no nível das plataformas que vai ter que limitar isso. Se isso acontecer, acho que vai ter que ter uma mudança no TikTok considerável. Eu acho que essa legislação que estão discutindo na Flórida, o jeito que eles tentaram implementar, eu não concordo, tá? Porque eles queriam que você tivesse uma validação de maioridade com o Estado. Então, o Estado que ia ser o controlador se usa ou não. Mas deve ter, do ponto de vista da plataforma, tá? Do ponto de vista legal, uma coisa que obriga as plataformas a fazerem isso. Como que você pode fazer isso? A plataforma pode ter que gerar relatórios periódicos, ou o governo pode investigar plataformas que, uma vez proibido que menores de idade usem, né? O governo pode investigar se a plataforma está cumprindo ou tomando passos para isso ou não, e ele pode multar e tomar outras medidas numa plataforma que não esteja respeitando. Eu não concordo com essa coisa de ter que verificar com o Estado se você é maior de idade para te autorizar o uso da plataforma. Isso é absurdo. Que era a proposta na Flórida, até onde eu sei. Mas acho que isso eventualmente vai acontecer, sabe? E o TikTok vai ter que mudar. E eu espero sinceramente que aconteça, porque a gente sabe de todos os efeitos nocivos de rede social para criança. Não só criança, a gente já falou disso várias vezes. Esse sistema de encharcar seu cérebro de dopamina é ruim para a sua saúde mental. Eu sei, mas estou dizendo, o adulto aí é responsabilidade sua. Sim. Mas é só para uma década, assim, não é só para criança. Para criança, porque ela é indefesa e o sistema, a sociedade precisa entrar e protegê-la.
Ponto final, é ruim pra você também. Outro parágrafo, letra maiúscula. Eu vou colocar aqui, antes a galera me falando, o Leon quer falar esquerdista, quer regular a rede social. Não, isso daí é uma proposta que está sendo discutida por republicanos na Flórida, tá? O governador bloqueou agora uma dessas propostas porque ele falou que vai propor outra melhor. Não é porque não queira, que não tem uma limitação. Isso você tá vendo gente da esquerda e da direita, olhando para a criança em rede social e falando assim... Tá errado. Isso daqui é loucura deixar uma criança mexer com um treco desse. É basicamente você deixar a criança brincar em cassino, apostar dinheiro em cassino. Você tá liberando a mesma área do cérebro, na verdade, que a tipo, dopamina é a não dá. mesma coisa. A Raira Allen falando que o irmão dela tem 16, consome vídeos curtos e ela vê a diferença na atenção e interesse em outros tópicos, curiosidade. Olha que eu tenho TDAH e ele não. Mas, gente, qualquer pessoa em qualquer idade, com qualquer condição, se você deixar ela se viciar no TikTok, vai ser muito difícil ela querer consumir outra coisa. Isso é meio que, assim, empiricamente perceptível. Não faça a experiência com você se você não tá nessa ainda, mas repara em volta. Gente, eu não sou contra a rede social. O YouTube, em prática, tá? É uma rede social. Embora a gente não identifique muito hoje, porque o YouTube é basicamente hoje um sistema de busca. Mas, em teoria, é uma rede social. Eu devo a minha possibilidade de fazer meus vídeos, coisas do tipo, uma rede social. Mas não tem que pensar só do seu ponto de vista, né? Tem que pensar no geral, da sociedade. Eu concordo que isso daqui pode ser nocivo para pessoas menores de idade. O YouTube eu acho que nem tanto, mas quando você coloca vídeo de 15 segundos, choque de dopamina toda hora, isso para criança é muito nocivo. E não só isso, você tem pesquisa com criança usando Instagram, o que faz isso para imagem corporal, autoestima das meninas, sabe? Imagina a menina de 13 anos no Instagram, gente. 13, achando 14 que anos. a realidade é daquele jeito.